Olá, caros alunos da ETEC de Taubaté. Vamos agora para a nossa última fase de aulas, né? Falar um pouco sobre rede urbana e, consequentemente, a sua hierarquia, né? Então, esse conceito de rede urbana e de hierarquia urbana, elas já são estudados já há relativamente algum tempo, né? E a partir daí cabe algumas definições, né? Ou pelo menos uma definição inicial desse contexto para depois acabar que a gente compreender melhor, né, como se desenrola tanto a rede urbana quanto a hierarquia urbana. Então, o próprio livro diz que rede urbana, né, ela é formada por um conjunto de cidades, né, do mesmo país ou de países vizinhos. Por exemplo, nós temos, né, uma grande rede urbana no Brasil, ou, por exemplo, na Europa, que é muito integrado os países, né, tem o espaço Schengen, né, então há uma facilidade, né, de ausência de vistos, trens que cortam toda a Europa. Você pode, por exemplo, ser um morador de Londres e assistir, por exemplo, um jogo de futebol na Itália, pegando, por exemplo, um trem. Então, a facilidade é muito grande. Então, nada mais é do que essas cidades que se interligam por meio de sistemas de transporte, de comunicação, fluxos de pessoas, de mercadorias. Ou seja, é muito ligado com uma economia moderna, com uma economia globalizada. Essa é talvez uma das grandes definições do que diz respeito à rede urbana. E para o além disso, é interessante falar que essas redes urbanas elas se materializam de forma bem distintas umas das outras. Em que sentido? Os países desenvolvidos ele têm sistemas de rede urbana muito mais complexas do que nos países subdesenvolvidos. Em outras palavras, conforme mais rico o país é e mais ele investe em infraestrutura, como por exemplo uma rede digna de transporte que de fato interligue cidades que têm importância econômica, um sistema de telecomunicação onde ela seja de fato acessível, diferente do que nós encontramos em países subdesenvolvidos como o nosso ou emergentes, onde é caro você manter, por exemplo, um acesso à internet, uma linha telefônica onde tenha sinal, né, nos locais mais longínquos, e ainda assim você paga excessivamente caro. Então, uma série de pontos, né, do ponto de vista de telecomunicação, de circulação de pessoas, dão uma qualidade muito superior aos países desenvolvidos. Nós, em geografia, particularmente, estamos cansados, basicamente, de estudar desde o princípio do ensino fundamental essa questão da diferença que existe do ponto de vista econômico e social e, consequentemente, de infraestrutura entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Veja bem, gente, então cabe destacar então que, de uma forma geral, os países emergentes ou países subdesenvolvidos têm também lá a sua hierarquia urbana, todavia é uma hierarquia bem mais rudimentar ou menos articulada do que nós vemos, por exemplo, nos países europeus, na Ásia, especificamente no Japão, nos Estados Unidos, na América do Norte, aquela relação Estados Unidos-Canadá. Portanto, quando nós falamos de países subdesenvolvidos, nós podemos inferir que sua rede urbana ela é mais desarticulada. Talvez esse seja a melhor definição para a conjuntura dos países subdesenvolvidos. Isso não quer dizer que eles não o tenham. Apenas quer dizer que há, inequivocamente, uma limitação se comparado aos países desenvolvidos. É importante a gente compreender, já na página 187, que conforme maiores são as cidades, né, e conforme mais articulado são essas cidades, e de fato, quando acontece principalmente a conurbação urbana, né, a formação de grandes megalópolis, é ali que se articulam grandes centros de rede urbana e depois, consequentemente, de hierarquia urbana. Então, quando a gente percebe e fala de megalópole, automaticamente nós inferimos as grandes redes urbanas que surgiram, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que são países ricos, né, são países, né, de industrialização pioneira, que investe em ciência, tecnologia, em pesquisa. Porém, nós temos alguns países emergentes que se industrializaram tardiamente, algum deles, inclusive, na modalidade de substituição de importação, que foi objeto de estudo do primeiro módulo do livro, né, no primeiro bimestre desse ano, que é o caso do Brasil, do México, da Argentina, e depois nós tivemos, né,
Posteriormente, à década de 1970, 1980, o surgimento dos trigues asiáticos, na década de 70, e depois, na década de 1980 e 90, a ascensão chinesa. E atualmente, inclusive, os novos tigres asiáticos. Esses países que se lançaram, né, no novo processo de industrialização também criaram, né, uma rede de infraestrutura e que acabou culminando, né, com uma explosão urbana, né, e a criação, né, não a criação, mas a expansão de cidades que já eram grandes, tornando-se cidades gigantescas, né, muito parecidas com nós encontramos na Europa Ocidental, na América do Norte, e que hoje tem uma rede urbana, né, e estabeleceram uma hierarquia considerável. Todavia, extrapolando para o além do espaço interno dos países, né, do espaço nacional, atualmente está acontecendo devido ao avanço tecnológico, ao processo de globalização, ao avanço do capitalismo, uma interdependência, uma rede, né, globalizada de relações, né, de poderes e de dependência entre as cidades. E isso culmina com o que nós denominamos de cidades globais, né? Então, basicamente, nós temos uns nós, ou seja, cidades que partem, né, de lá decisões para o mundo afora, dentro de uma rede articulada, uma rede dentro do sistema moderno de produção, dentro do sistema capitalista, dentro do sistema financeiro e econômico global. Então, nós percebemos que num período histórico onde havia uma limitação da tecnologia, havia, né, uma articulação de uma rede interna, dentro de uma rede urbana, de uma rede de hierarquia dentro dos países. E conforme, e principalmente pós Segunda Guerra Mundial, com o avanço da tecnologia, extrapola. Nós vemos basicamente o extrapolar dessas hierarquias e dessas redes, né, o que no inglês chama-se network, né, a partir justamente da Segunda Guerra Mundial, da expansão das empresas norte-americanas, europeias e posteriormente japonesas, mundo afora no sistema capitalista moderno, onde eles percebiam que já não era mais interessante produzir no seu próprio país de origem, porque os custos eram elevados, os fretes eram muito custosos e pesavam no preço final do produto e passam assim escolher cidades, escolher países fora desses centros, dessas redes urbanas clássicas europeias, norte-americanas e depois asiáticas para distribuir, né, os seus produtos, os seus serviços a partir de centros ah, localizados, né, fora desse núcleo inicial. E é então que nós observamos, por exemplo, a industrialização de São Paulo, que tem outras raízes históricas, né, a importância do Rio de Janeiro, né, as cidades, né, como por exemplo Cape Town, Joanesburgo, na África do Sul, Cidade do México, lá bem próximo dos Estados Unidos e tantos outros que nós podemos citar. Então, basicamente, do ponto de vista urbano, o século XIX e depois início e meados do século XX marcou muito a questão do estudo da rede urbana, né? Os geógrafos se debruçaram muito sobre essa questão e depois, logo quando se compreende a questão da rede urbana, passa-se a estudar a chamada hierarquia urbana. Então, o que seria essa hierarquia? A forma como as cidades se relacionam. Então, conforme a tecnologia era menos avançada, havia uma forma de relacionamento urbano, né, na qual era, o segundo o próprio livro, uma hierarquia mais militarizada, onde nós tínhamos a metrópole nacional, depois nós temos as metrópoles regionais, centros regionais, cidade local e vila. Então, dentro do Brasil, nós podemos citar, por exemplo, São Paulo, como metrópole nacional, metrópole regional, nós podemos citar cidades como Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, depois nós temos centros regionais, como, por exemplo, São José dos Campos, Campinas. Depois nós temos cidades locais, como por exemplo Taubaté, e depois de vilas ou pequenas cidades, como por exemplo São Luís do Paitinga, Redenção da Serra, que tem uma capacidade muito menor de se articular, né, dentro da hierarquia. E isso acontecia, obviamente, que até meados do século XX. O panorama de mudança de tecnologia, ele alterou um pouco esse esquema atual de
organização da hierarquia urbana. Nós vamos ficar nesse primeiro vídeo por aqui e no próximo nós continuaremos a falar sobre o esquema da relação das cidades dentro da rede urbana. Um abraço e até mais.